Sempre que aqui no canal a gente apresenta fontes com reguladores de tensão lineares, a pergunta acaba sendo: como eu faço para ter uma tensão regulada em 6.8 volts ou 7.2 volts, já que esse não é o padrão dos LM78 alguma coisa? E é isso que nós vamos ver hoje. Ferramentas, kits e componentes para seus projetos de eletrônica, robótica ou automação é na Silvatronics. Acesse www.silvatronics.com.br e confira. Se você quer fazer suas placas de circuito com qualidade profissional, conheça a PCB Way, o caminho mais fácil de criar os seus protótipos com preços mais baratos do que fazer na sua própria casa. www.pcbway.com. Neste vídeo nós vamos ver então soluções para você poder ligar sua furadeira, sua parafusadeira num regulador de tensão que não seja o valor tradicional. E a gente sabe que na eletrônica, assim como no desenvolvimento de sistemas, a gente tem várias formas de resolver um mesmo problema. Então nós vamos ver umas soluções básicas aqui para a gente poder resolver este problema. Vamos imaginar que a gente está buscando alguma coisa aí de 7.8 volts. Então a primeira solução que a gente pode ter é usar um regulador variável. O LM317... o LM350 ou o LM338. Tanto faz o regulador que eu quiser usar. Qual a diferença entre eles? Corrente. Então aqui eu estou falando em 1 A, aqui eu estou falando em 3 A, aqui eu estou falando em 5 A. Então dependendo da minha corrente eu posso escolher um regulador diferente. A gente vai ver depois também como ampliar a corrente de um deles. Então eu vou escolher um regulador de tensão e vou montar um circuito para ter a tensão que eu desejo. Então vamos lá. O circuito, quando a gente trabalha com LM317, ou LM350 ou LM338, o circuito é o mesmo, tá? Vou botar aqui o LM317 só porque ele é mais famoso. Como é que é o desenho do circuito? Eu tenho uma entrada, vamos supor aqui 12 volts, também que é o pedido mais comum. Tem uma fonte de 12 volts, mas poderia ser 24 volts, não vai mudar. E quero fazer uma saída de tensão de, por exemplo, 7,8 volts. Então como é que eu faço? A minha entrada a gente já sabe. E eu quero 7,8 volts. É um número que eu inventei. Podia ser 7,2, 6,8, qualquer número. Tá? Eu tenho também aqui no LM um resistor no ajuste e 2 capacitores. Por padrão, 330 nanofarads e 100 nanofarads. Mas se não for exatamente esse, ok. E aí, o que eu tenho aqui quando eu falo um sistema ajustável? Eu tenho um potenciômetro, né? Então, com o potenciômetro aqui, eu regulo a tensão de saída baseado na referência. Só que eu posso fazer isso sem uma tensão fixa. Basta eu colocar o resistor referente à resistência que eu quero para que o LM317 me traga essa tensão. E como é que eu calculo isso? É simples. O cálculo para fazer essa mudança é 1,25 vezes 1 mais resistor 2 sobre resistor 1. Resistor 1, resistor 2. E aí eu vou ter a tensão de saída. Ora, se eu quero 7,8 volts, essa é a minha saída. O resistor 1, nós vamos atribuir aqui o 220, é o mais usado. Então minha fórmula vai ficar 1,25 vezes 1 mais R2 sobre 220, que vai ser igual a 7,8. Calculando essa fórmula, que é mais chatinha, eu vou ter aqui 1153. Para quem não quer calcular a fórmula, não tem problema, eu vou deixar o link de uma calculadora para isso aí na descrição.
Então eu sei que se eu colocar aqui um resistor de 1153, 1K153, a minha saída vai ser 7,8 fixa. E é o que eu preciso. Vamos olhar isso na prática. Tá? Aqui está o LM317, poderia ser qualquer um deles. Lembrando da pinagem dele, IN é o terceiro pino, OUT é o segundo pino e ajuste é o primeiro pino. Então a minha entrada é no IN. Eu vou colocar aqui na entrada já. Então já fiz a entrada da energia. O OUT, vou sair com ele aqui, vamos pegar uma corzinha verde. Coloco o capacitor e vou fazer a saída aqui nessa trilha de baixo aqui. Né? Então vou ligar. Então nessa trilha aqui eu vou ter a minha tensão de saída. Então eu tenho a minha entrada e a saída. E agora eu preciso fazer o ajuste aqui. Qual é o ajuste que a gente precisa? A gente precisa agora, a minha saída, ela tem uma retroalimentação. Né? Então eu vou colocar ela 220 ohms. E segundo eu tenho no desenho, eu tenho que fazer 153 saindo do negativo até o pino de ajuste. Bom, eu não tenho um resistor de 153, então eu vou fazer uma combinação de 151. Eu não tenho 3, vou usar o 1 aqui, vai dar muito próximo. E aí eu vou fazer isso em sequência. Quem não conhece bem essa questão de em paralelo ou em série os resistores, eu vou deixar também o link aí para vocês darem uma olhada. Pronto. Na teoria, a minha saída aqui tem que ser 7,8 volts ou muito próximo disso. Vou pegar um multímetro aqui para a gente poder conferir as tensões. Vou fazer a entrada de 12 volts. Melhor, vou botar um LEDzinho aqui. Então vamos lá. Ligou, vamos ver a entrada. 11.5. Vamos dar uma subida aqui na fonte. Praticamente 12 volts, né? Vamos ver a saída? 7.8, perfeito. Então o regulador é bastante preciso, né? Então com o nosso cálculo ali, mesmo dando 0,01 ali de diferença no 0,2 na diferença do resistor, ele ficou perfeito, 7.8 volts de saída. Então com o regulador de tensão eu consigo sair a tensão exata que eu preciso, né? Usando o regulador ajustável. E aí eu posso usar o 317, o 350 ou 338, vai depender da corrente que eu preciso. Ora, mesmo com a calculadora que eu estou colocando para vocês, pode ter aquela situação de que eu não quero calcular, não lembro o cálculo, como é que é mesmo, e vocês precisam fazer esse circuito, mas não lembram do cálculo dos resistores. Beleza, existe aí um atalhozinho, né? Que é, vou pegar um potenciômetro, esse aqui é um potenciômetro de 5K, e vou ligar ele. O primeiro pino aqui no negativo e o pino do meio no ajuste. E vou testar. E vou ajustar aqui o meu voltímetro até chegar próximo à tensão que eu estou buscando. 7.8. Cheguei na tensão que eu quero. O que eu faço agora? Desligo o circuito, retiro o potenciômetro e vou medir a escala de resistência dele. Meio e primeiro pino. 1153. Exatamente o valor que nós tínhamos calculado. Então esse é um jeito fácil de eu conseguir descobrir que resistor eu tenho que usar
para chegar na tensão desejada usando um LM317 ou um LM350 ou um LM338. Tá? Um pequeno atalho para não precisar fazer os cálculos. Bom, então aqui nós temos o nosso circuito para chegar no 7,8. Mas digamos que vocês não queiram usar um LM ajustável. Vocês têm LMs de valores padrões de mercado, 0,5, 0,6, 0,9, etc. Até aproveitando aqui, eu comprei esse saquinho aqui. Vou ver se eu acho o link, eu deixo aí embaixo. Bem baratinho e legal, ó. Ele vem com uma peça de cada LM. Uma soluçãozinha bem bom para a gente poder ter um pouco de cada um. Bom, mas deixa disso. Então, eu preciso chegar no 7,8. Como eu disse, nós temos sempre mais de uma solução para chegar no mesmo resultado. Então, se eu quero chegar no 7,8, uma outra solução bem simples é: vou pegar um LM um pouquinho maior daquele que eu quero. Então, eu vou pegar o LM 7809. Tem a entrada aqui de 12 volts. Capacitor. E aqui eu tenho a minha saída. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma queda de tensão aqui, colocando 2 diodos. Pode ser IN 4001, 4002, 4007, que é o que eu uso aqui, mas qualquer um deles. Cada diodo dá uma queda de tensão mais ou menos de 0,6 volts. Então 0,6, 0,6, 9 menos 12 vai dar 7,8. Mais ou menos, tá? Não é uma solução muito precisa. Mas a margem de erro vai ficar dentro daquilo provavelmente suportado pelo seu equipamento. Então não vai ter maiores problemas não. Vamos fazer o teste aqui para ver? Então eu estou aqui com o LM7809. Vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui o nosso capacitor na entrada. Vou puxar a energia para o IN. Qual é a grande diferença agora? A saída de pinos do LM78XX é diferente da 317. Então, o primeiro é a entrada, o do meio é o ground e o terceiro é a saída. Então, eu vou colocar aqui já na entrada e já vou colocar também o ground. E aí a minha saída. A saída é o terceiro pino. Então, vou colocar nele 2 diodos. Para quem não viu o vídeo do multímetro, né? Como é que eu testo uma queda de tensão? Basicamente eu coloco o multímetro na escala de resistência, teste de diodo, um lado não dá nada e para o outro lado me dá queda de tensão, ó, 0,627. Perfeito, então exatamente o que eu preciso. E aí eu tenho a minha saída, vamos botar ela aqui. Muito bem, agora vamos testar a saída para ver se ela ficou conforme o que a gente espera. Vou botar o multímetro na escala de tensão. Vamos ligar a nossa fonte. Então, vamos colocar o LEDzinho de novo aqui. Vamos lá. Entrada 11.9, vamos dar uma subidinha aqui na fonte. Entrada 12 volts. Saída 7,73 volts. Muito próximo aí dos 7.8. Tá? Por que essa pequena diferença? Por causa da queda de tensão do diodo, né? Como eu comentei. Ele vai dar uma pequena diferençazinha. Mas qualquer equipamento vai suportar essa diferença aqui como um erro. Tá? Com margem de erro. Então, sem problemas, está aí a solução número 2, usando um regulador de tensão padrão. E obviamente aqui eu estou falando para 7,8, mas vocês podem fazer isso para qualquer outra opção de regulagem de tensão. Basta vocês colocar o regulador acima e depois verem quantos diodos precisam colocar. Então se for 6,2, se for, bom, sei lá, 5,6, às vezes tem umas tensões esquisitas aí. Mas tem mais uma solução, já vamos ver agora.
E a terceira opção passa também por um LM78, só que ao invés de nós usarmos um imediatamente acima para chegar na tensão de 7,8, nós vamos usar um imediatamente abaixo. Então, se eu estou usando um LM7809 para chegar nesse 78, aqui eu vou usar um LM. Se eu tivesse um 7807 seria ótimo. Como eu não tenho, eu vou usar um LM7806, que é o abaixo dos 7,8 volts. O resto do circuito é basicamente o mesmo. Mas como que eu vou chegar nesse 7,8 se o LM vai me trazer 6 volts? Bom, existe um jeito de eu regular essa tensão do 0,6 também, assim como eu faço com o 317. E como é que eu faço isso? Eu vou colocar o terra dele, que é a referência, eu vou colocar um resistor nessa referência. E com isso eu vou alterar a tensão de saída. E como é que eu calculo isso? Simples. Praticamente a lei de Ohm. Eu tenho aqui a tensão que eu quero, tensão de saída, menos a minha tensão do regulador, sobre um valor fixo de 0,35. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é a tensão de saída, que é 7,8, menos a tensão do regulador, que é 6, sobre 0,0035, que é igual a 1,8 sobre 0,0035, que é igual, e obviamente agora que eu vou para a calculadora, 514,28. Então esse é o resistor que eu vou usar. Olha, talvez eu não tenha um 514, então eu vou usar o mais próximo, ou eu vou fazer um conjunto com resistores em série ou em paralelo, e aí eu vou ver como eu chego mais próximo desse valor possível. Então o meu resistor aqui vai ter que ser de 514 ou aproximadamente, né? 514 ohms. Vamos colocar isso na prática também para ver como é que fica. Então aqui eu já estou com LM7806 e vou colocar ele aqui. Então vamos lá. O vermelho é a primeira saída. O ground eu não vou ligar ainda. E o ajuste e a saída. Então agora eu preciso ligar o ground do 7806. E aí eu vou usar um resistor mais ou menos de 514. Vamos pegar ele. Então aqui eu tenho um resistor de 500 e um resistor de 24. Tá? Não achei o de 14, poderia fazer uma combinação maior. Até botar dois de 24 em paralelo, né? Teria bem próximo disso, né? Ficaria com 12. Vamos fazer aqui, só para a gente testar. Prontinho. Vamos pegar aqui o nosso multímetro. Escala de tensão. E vamos ligar. Entrada 12, saída 7,41. Por que não chegou no 7,8? Porque eu acabei botando um resistor um pouquinho maior. Bom, pessoal, aí nós temos algumas opções então para a gente poder regular a tensão conforme aquilo que vocês desejam. Mas tem mais um detalhe. Quando eu faço um trabalho desta forma, a potência desse meu regulador é baseado na corrente que ele suporta. E esse regulador aqui suporta 1 ampere, 1 ampere e meio. Ou seja, se eu tiver uma furadeira que trabalha com 7 watts, ou uma parafusadeira, ou o que seja, ok, eu tenho 7 volts, 7 watts, 1 ampere, vai funcionar. Agora, se eu não for 7 watts, se for 15 watts, 18 watts, 20 watts, como é que vai funcionar isso aqui? Não vai suportar, ele vai aquecer
e não vai conseguir entregar a potência para a furadeira não vai nem girar. E como é que eu faço então para poder ampliar a potência desse regulador aqui? Eu vou manter esse circuito aqui para a gente trabalhar em cima dele. Até a gente já viu aqui, né, no canal como fazer isso, só vou repetir. O que eu vou fazer vai ser adicionar aqui um transistor de potência. No caso aqui nós vamos usar o chip 42C. Vamos usar seu C, pode ser qualquer 42 aqui, porque essa tensão suporta em qualquer um deles. Ele é um transistor PNP de 6 amperes. Então ele vai nos dar aí tranquilamente 3, 4 amperes folgado para a gente poder trabalhar com essa tensão. Tivemos aí um pequeno probleminha na câmera na hora da montagem, mas não tem problema, como eu disse, esse circuito foi todo montado bem passo a passo lá no LM705 com 3 amperes. E é isso aqui. Então nós temos aí um circuito que vai me dar os 7 volts e 4, né, que a gente viu usando os resistores. E eu estou usando o resistor de 1/8 de watt para ter certeza. E colocando o chip para suportar a corrente. Então o LM regula a tensão e o chip suporta a corrente. Vamos testar. Entrada que a gente já tem visto sempre, 12 volts. Saída, o 7.4. Então mesmo eu saindo com o chip por cima parecendo que está direto, como a base dele é aberta pelo próprio regulador, aí, 7.4. Tá certo, pessoal? Então aí temos várias soluções de regular a tensão exatamente para aquilo que você precisa, usando um regulador linear sem maiores mistérios. Mostramos aqui 3, 4 formas de fazer isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude isso no entendimento no dia a dia de vocês e valeu!